Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando o tempo da Quaresma. Hoje começamos na quarta-feira de cinzas, mas hoje é o primeiro domingo da Quaresma, e para muitos é a primeira missa desde que a Quaresma começou, já que não poucos não participaram da quarta-feira de cinzas, nem da quinta-feira depois das cinzas, sexta e sábado. Então hoje é a primeira missa do tempo da Quaresma para muitos dos que estão aqui. Então nós iremos participar desta missa pedindo a Deus a graça de que Ele ilumine o nosso intelecto, fortaleça a nossa vontade, para que nós vivamos bem este tempo de preparação para a Santa Páscoa, para que este tempo da Quaresma seja frutuoso para todos nós. E o primeiro domingo da Quaresma, seja no ano A, no qual estamos, seja o ano B ou o ano C, tem sempre como evangelho o evangelho da tentação de nosso Senhor no deserto. Então, o que é que a igreja quer nos alertar com isso?
que a vida do homem é uma tentação sobre a terra, que a vida do homem é uma luta sobre a terra, que a vida do homem é uma provação sobre a terra, de modo que no primeiro domingo da quaresma, que nos prepara para a solenidade mais importante dos cristãos, a Páscoa, no primeiro domingo, a igreja já então nos alerta que durante o tempo da quaresma nós iremos viver mais intensamente esta luta, mas esta luta contra o homem velho, esta luta contra a nossa natureza marcada pelo pecado, essa luta contra o diabo, contra o mundo, essa luta está presente durante todos os dias do ano. Então, a igreja já nos apresenta o quê? Para que nós nos fortifiquemos para a luta contra o mundo, contra as nossas fraquezas e contra o diabo. A igreja nos apresenta 3 remédios: o jejum, a oração e a esmola, né? De uma maneira mais ampla, nós diremos a penitência, a oração e a caridade. Esses são os 3 remédios para que nós vivamos o tempo da quaresma. Nós que nos sabemos marcados pelo pecado, nós que sabemos que o mundo nos tenta e que pelo qual nos sentimos atraídos, não poucas vezes, às propostas mundanas. E nós que sabemos que o diabo quer que nós nos percamos, que nós percamos a salvação que o Senhor nos alcançou. Então, se nós temos consciência de que somos necessitados, se nós temos consciência de que nós somos doentes, e espero, meus santos, que todos nós tenhamos essa consciência, nós iremos fazer uso dos remédios que Deus nos oferece por meio dos ensinamentos aqui da igreja. Então, oração, penitência e caridade. Então, durante o tempo da quaresma, os cristãos, eles pensam então em algo para fazer, em uma penitência para fazer, penitência que é feita em espírito de oração, em espírito cristão, com uma meta de crescer no amor a Deus e no amor aos irmãos. Então, por exemplo, sei lá, você diz que durante o tempo da quaresma, você vai ler um livro da Bíblia. Você pega, sei lá, o livro do profeta Isaías, ou um dos evangelhos, e você diz: durante o tempo da quaresma, eu irei ler o livro do profeta Isaías. Ora, o que é fazer esta penitência com o espírito cristão? É você ler o livro, procurando colocar em prática aquilo que ele ensina, e procurando tirar da sua vida aquilo que ele nos indica, e não apenas ler o livro por ler, de modo que você faz uma leitura dinâmica, você lê todo o livro do profeta Isaías e diz: pronto, cumpri a penitência da quaresma, eu li o livro do profeta Isaías. Percebe que isso não basta. A finalidade daquela penitência é a transformação do seu coração. Deus quer ser servido pelos nossos corações. Então você vai ler o livro do profeta Isaías, ou você vai ler o evangelho de São Mateus, querendo colocar em prática aquilo que a palavra ensina, procurando ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Você diz: durante o tempo da quaresma, eu não irei tomar café. Se você gosta de café, por exemplo, ora, você não vai apenas renunciar o café, você vai renunciar o café, pedindo a Deus a graça de que você tenha força para renunciar o pecado. Você vai renunciar o café, o chocolate, o refrigerante, você vai dormir no chão, sei lá, você vai tomar banho frio, você vai rezar de joelhos no caroço de milho, não sei qual é a sua penitência, mas você vai fazê-la pedindo a Deus que aquela
força que você coloca para cumprir aquela penitência que lhe é custosa, para que aquela força exercitada na penitência esteja firme, fortalecida na sua luta contra o pecado, contra o homem velho, contra as suas tentações. Aí sim a penitência é válida, a penitência é agradável a Deus, porque, sejamos sinceros, ninguém vai para o céu simplesmente porque dormiu no chão. Você não vai agradar a Deus simplesmente porque você dormiu no chão. Mas se você dormiu no chão, oferecendo a Deus aquela penitência, se configurando a Ele que também dormiu no chão. Ele disse, que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, se configurando a Cristo, porque você quer se configurar a Ele, não apenas nas atitudes físicas, mas você quer se configurar a Ele no coração. Você quer ter um coração semelhante ao dele, você quer ter os sentimentos semelhantes aos dele, porque você quer ser uma verdadeira imagem dele. E aquela renúncia, porque ninguém gosta de dormir no chão, a cama fica te chamando, vem cá, vem cá, vem cá, vem dormir aqui, e você diz não, não, não. Pois bem, aquela vontade exercitada naquela penitência de dormir no chão, estará firme, forte, para dizer não quando o pecado disser, vem cá, vem cá, vem cá, e você vai dizer não. Então, pois bem, apenas um resumo, já que muitos aqui não estavam nas missas de quarta, quinta, sexta e sábado, quando nós refletíamos a respeito da penitência necessária. Precisamos fazer alguma penitência, mas sempre tendo a penitência com um objetivo espiritual, sempre fazendo a penitência com a mentalidade de Cristo, isto é, crescer na graça, romper com o pecado, nos ajudar a amar mais a Deus e amar de verdade os nossos irmãos. Pois bem, então no tempo da quaresma, todos vocês, eu espero que todos vocês estejam fazendo penitência, e eu aconselho, não faça muitas penitências, escolha uma, duas, e para aqueles que quiserem ouvir um conselho do padre, e se você não faz essa penitência, a melhor penitência para nós é a missa diária. Você reservar um espaço do seu tempo para ir à missa, ouvir a palavra de Deus, receber a Eucaristia, confessar-se quando necessário. Se você vem aqui à Paróquia Cristo Rei, na missa às 6 horas da manhã, você vai acordar mais cedo. Então é uma penitência, e uma penitência salutar, uma penitência salvífica. Se todas as penitências feitas com o espírito cristão são boas, esta penitência que eu estou indicando da missa diária é boníssima, é ótima, porque ela é completa. Pois bem, então, neste primeiro domingo da quaresma, em que os cristãos estão se penitenciando, a igreja apresenta para nós este evangelho em que Jesus Cristo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tentado. Aqui é importante lembrar que em que consiste esta tentação. Santo Tomás de Aquino diz que nós podemos ser tentados de 3 maneiras, isto é, a tentação, ela pode ser uma proposta vinda de fora, a tentação pode ser uma realidade sentida a partir de dentro, e o pecado pode ser uma realidade consentida. É claro que em nosso Senhor Jesus Cristo, a tentação, o pecado não foi consentido nem sentido, ele foi uma proposta vinda de fora. O diabo propôs, embora o diabo soubesse que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que não ia cair naquela tentação, mas ele não resistiu à tentação de tentar Jesus. Então ele que caiu na tentação de tentar Jesus, que não cairia, mas ele não resistiu àquela possibilidade de tentar o Filho de Deus. Conosco
a tentação às vezes é sentida, quer dizer, normalmente ela é sentida, nós nos sentimos tentados e, queira Deus, que nós não consintamos com a tentação sentida. Quando sentimos, não pecamos, mas quando consentimos, pecamos. Pois bem, então só para dizer de que natureza foi essa tentação de Jesus. O diabo apresentou desde fora aquela tentação. E aqui, meus irmãos, é interessante de que, como no mais das vezes, algumas vezes sim, as tentações são bem grosseiras, mas no mais das vezes, não poucas vezes, as tentações, elas se nos apresentam, elas nos são apresentadas como algo bom, como se fosse algo que tivesse uma lógica melhor. E foi exatamente assim que o diabo tentou Jesus. O diabo tinha a pretensão de saber o que era melhor para Jesus. E o diabo, ele queria colocar no coração de nosso Senhor e colocar no coração de todos nós esta mentira de que Deus seja supérfluo, de que Deus seja secundário. A tentação de colocar Deus de lado diante de questões urgentes. E esta, muitas vezes, e nisto, muitas vezes, consiste a nossa tentação. Isto é, Deus, tá bom, Ele é importante, mas Deus é importante, mas Ele não é tão importante assim. Existem coisas mais urgentes. É este o ponto que eu gostaria que vocês tivessem em mente, porque é a partir deste ponto que o diabo tenta Jesus. O diabo não tenta primeiramente afastar Jesus totalmente da vontade de Deus, mas o diabo tenta Jesus para que ele faça a vontade de Deus, a maneira dele, a maneira mais lógica que ele apresenta, uma maneira que é mais adequada a Jesus. A pretensão do diabo de saber o que é o melhor para nós. Então ele vai ver Jesus, que passou 40 dias jejuando. Ele se apresenta a Jesus e diz: transforma estas pedras em pães. Percebe que ele tem a pretensão de saber o que é melhor para Jesus. Você está com fome, então transforma essas pedras em pães, mate a fome, porque afinal de contas, se és o Filho de Deus, podes isso fazer. Aqui nós temos já 2 pontos. Primeiro, o diabo começa com: se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se és o Filho de Deus, joga-te. Ele diz aqui no versículo 4, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, nessas 2 tentações, ele coloca este ponto, que às vezes, frequentemente, vem ao nosso coração. Isto é, se Deus me ama, se eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo? Se eu sou filho de Deus, por que esta provação na minha vida? Se eu sou filho de Deus, por que esta penúria, a fome, a tristeza, a doença? Por que isso está acontecendo comigo? Percebe? Isto é, nós somos tentados nisso daí. Isto é, se eu sou filho de Deus, eu não deveria sofrer. Então, de alguma maneira, o diabo, ele coloca essa sementinha de dúvida. Ele quer colocar essa sementinha de dúvida no coração de nosso Senhor. E é assim que ele age conosco, quando ele quer solapar, quando ele quer minar, quando ele quer enfraquecer a nossa fé. Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Deus é bom? Porque se você é filho de Deus, Deus deveria cuidar melhor de você.
Percebe? A tentação que o diabo quer colocar é o quê? Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é o mais adequado para a sua vida. Então, se és filho de Deus, você não precisa sofrer. Transforme as pedras em pães. Ele estava propondo algo intrinsecamente mal? Não, ele não está apresentando algo intrinsecamente mal. Mas ele queria que Jesus fosse um Messias à maneira dele e não à maneira do Pai. Meus santos, não há coisa melhor para o diabo do que um rapaz que se ordena padre para ser padre à maneira dele. O diabo, ele não quer necessariamente que o rapaz deixe o seminário, ou que o padre abandone o sacerdócio, que a religiosa abandone a vida consagrada. Para o diabo é infinitamente mais interessante que aquele sacerdote seja padre segundo a lógica dele, e não segundo a lógica de Deus. Que aquela religiosa esteja na educação das crianças, na educação entre aspas, na educação das crianças, no cuidado dos pobres, ou dentro de um convento, de um Carmelo, de um mosteiro, mas guiada pela lógica do diabo, fazendo as coisas segundo o seu mestre, o diabo, e não segundo Deus. Então, cuidado, que muitas vezes a tentação ela é sutil. O diabo diz: rapaz, o pão é urgente, alimentar a fome é urgente, alcançar este prazer é urgente. É verdade que Deus é importante, mas Ele não é tão importante assim. Quem isso diz é o Papa Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, quando ele diz que nessa proposta o diabo está dizendo o quê? Que Deus é importante, mas Ele é secundário. As suas necessidades são primárias. As suas necessidades são mais importantes. As suas necessidades devem estar em primeiro lugar. Deus em segundo. Porque Ele é importante, mas Ele está em segundo plano. E se Deus, meus santos, estiver em segundo plano, Ele não é Deus. Se Deus for secundário, supérfluo, Ele não é Deus. Para que Deus seja Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, de modo que, diante daquela proposta aparentemente ingênua, Jesus responde: não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em primeiro lugar é Deus. O pão é importante, mas a adoração está em primeiro lugar. O pão é importante, mas a adoração é mais importante. O pão é importante, mas Deus é infinitamente mais importante. Percebe aqui as implicações disso na nossa vida. Quando você toma isso na sua vida, isto é, Deus é o mais importante na minha vida, você não vai se descuidar da sua vida espiritual, porque Deus é o mais importante na sua vida. A saúde é importante, mas Deus é mais importante. É verdade que normalmente essas duas realidades não serão contrapostas, mas apenas para mostrar quem está em primeiro lugar. Porque, seja sincero, você não vai ver, normalmente, pode haver um exemplo aqui ou ali, mas no normal da vida, as pessoas não deixam de trabalhar porque estão cansadas, porque estão enfastiadas. Elas mesmo cansadas, elas mesmo enfastiadas, elas vão trabalhar. Pode faltar um dia ou outro, mas no mais das vezes, elas vão trabalhar porque o trabalho é importante. O salário no final do mês é importante.
o sustento é importante, pagar as dívidas é importante, mas com que facilidade, com quanta facilidade as pessoas abandonam Deus, abandonam a missa dominical. Nunca será demais recordar que por esses dias saiu aquela estatística dizendo que aqui no Brasil apenas 8% dos católicos vão à missa todos os domingos. Isto é, e o restante? Para o restante, o pão é mais importante do que a vontade de Deus. E por pão, compreendamos aquilo que é uma necessidade primária: o seu descanso, o seu lazer, o seu trabalho, os seus outros compromissos. Tudo isso se torna em primeiro lugar, se torna primário no sentido de primeiramente excelente, e secundariamente eu vejo se a vontade de Deus pode ser observada. E Jesus aqui nos dá o exemplo. Jesus aqui nos dá esse ensinamento: colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Meus santos, nós estamos dispostos a isso? De durante este tempo da quaresma, mais do que nunca, nós começarmos então a levar a sério. Eu conversava com uma pessoa por esses dias, que ela dizia assim, uma pessoa focada, tá? Eu não estava conversando com uma pessoa preguiçosa, não, uma pessoa que ela é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa engenhosa, entendeu? Que tem ideias, mas que dizia que não estava tendo tempo para ter uma vida de oração constante. Essa pessoa vai à missa aos domingos, tá? Mas dizia que não estava tendo tempo de ter uma vida constante de oração. E eu perguntava para essa pessoa, a queima-roupa: meu santinho, minha santinha, não sei se é homem, não sei se é mulher, não vou dizer a vocês não sabem nem quem é, mas eu vou deixar vocês ainda mais no mistério. Meu santinho, minha santinha, se você descobrisse hoje que estava com uma doença séria, renal, eu tenho certeza que você encontraria tempo para ficar grudada numa máquina de 1 a 2 horas ali, fazendo, perdi o nome que se dá, hemodiálise. Tenho certeza, porque você diria o quê? A saúde é importante. Você falaria com quem quer que fosse, você reorganizaria o seu tempo, porque a saúde é importante. Eu preciso fazer 1 hora, 2 horas, 3 vezes na semana hemodiálise, porque eu descobri uma doença séria nos meus rins, e eu preciso. Ou se você descobrisse um câncer, e você iria arrumar tempo para fazer quimioterapia, porque a saúde é importante. E por que então que você não tem esta mesma consciência quando isso se aplica a Deus? Porque Deus não é tão importante, é secundário. Deus, Ele não é tão urgente assim. Na prática, Ele é supérfluo, é um luxo, porque o que importa mesmo é o pão. Por isso, transforma as pedras em pães e come. E Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, nós teríamos aqui conteúdo para uma reflexão durante toda a quaresma, não apenas para esta semana ou para este domingo. Então vamos levar até as últimas consequências esta realidade. Mas nós temos aqui a segunda tentação, a segunda e a terceira tentações, que eu não irei me aprofundar tanto, porque a primeira, assim como o primeiro mandamento, de alguma maneira ele resume todos os outros, na primeira tentação as outras duas estão de alguma maneira
contidas, estão presentes. Pois bem, o diabo se apresenta a Jesus e diz: se és o Filho de Deus, joga-te, lança-te daqui de cima. E Deus, porque está escrito, o diabo levou Jesus para um ponto alto do templo, disse: joga-te aqui de cima, porque está escrito que Deus dará aos seus anjos a teu respeito. Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então o que é que o diabo queria que Jesus fizesse? Que Jesus tentasse a Deus, que Jesus colocasse Deus no canto da parede. Isto é, eu sou ou não sou teu filho? A palavra é verdade ou não é verdade? A palavra não diz que se eu me jogar, os anjos não permitirão que o meu pé se machuque em alguma pedra? Então, vamos lá. Percebe aqui, meus irmãos, que esta tentação também passa, não poucas vezes, pelo nosso coração. Isto é, nós queremos colocar Deus no canto da parede e fazer uma chantagem emocional. Parece que o Senhor não cuida de mim, parece até que o Senhor não me ama. Há tanto tempo que eu venho pedindo isso, e o Senhor parece que não vê que eu necessito desta graça. O que foi que eu fiz? Será que eu mereço tudo isso? Merece pior, mas tudo bem. Será que eu mereço tudo isso? E aí você começa a querer colocar Deus no canto da parede, para que Deus faça a sua vontade. E às vezes, assim como o diabo, você pega palavras da Sagrada Escritura para tentar a Deus. Olha, está aqui dizendo que o que 2 ou mais pessoas pedirem, o Senhor dará. E a minha família inteira está pedindo, e o Senhor não me deu ainda. Então você começa a tentar a Deus, e Jesus nos dá o ensinamento, quando diz ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos mostrou também o remédio na oração do Pai Nosso, quando nós rezamos todos os dias dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando você se sujeita à vontade de Deus. Na terceira tentação, diz aqui que novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e diz: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso. Ora, não é para isso que Jesus veio? Para salvar toda a humanidade? O diabo estava dizendo: eu te dou tudo isso, desde que tu acolhas a minha lógica, desde que tu te ajoelhes diante de mim. Isto é, eu vou alcançar um fim bom, mas por meios ilícitos. Não poucas vezes as pessoas vêm e dizendo: padre, mas o que eu fiz foi bom, mas os meios que você utilizou para fazer aquela coisa boa, os meios foram bons? Não, os meios foram ilícitos. Então o que você fez foi mal. Ora, Jesus veio para salvar a humanidade. O diabo estava dizendo o quê? Olha, eu te dou a humanidade inteira, eu te dou tudo, eu te dou a glória do mundo, desde que tu me adores, desde que tu aceites a minha lógica, desde que tu queiras salvar o mundo à minha maneira. Lembremos-nos que quando Jesus estava na cruz, qual foi a tentação? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Isto é, não queiras salvar o mundo à maneira de Deus, que salve o mundo à minha maneira. Seja bom à minha maneira, seja religioso à minha maneira, faça as coisas boas à minha maneira. E nós, meus santos, queremos e devemos fazer este propósito a cada dia, de fazer as coisas boas à maneira de Deus. Queremos o que Deus quer, mas isso não basta. Eu quero o que Deus quer, como Deus quiser e
quando Deus quiser. Percebe que é diferente? Você pode querer o que Deus quer. Eu quero ser padre, mas eu serei padre a todo custo. Eu serei padre mentindo. Eu serei padre fazendo o mal. Eu preciso passar, nas provas de filosofia e teologia. Então eu vou passar colando. Eu vou comprar gabaritos. Eu vou comprar provas. Eu vou conseguir que outros façam por mim. Porque a vontade de Deus é que eu seja padre, e eu serei padre de todo jeito. Eu acho que estamos de acordo que isso não agrada a Deus. A vontade de Deus deve ser feita, mas também da maneira que Deus deseja que ela seja feita. Eu quero o que Deus quer, como Deus quiser e quando Deus quiser. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, que nós então coloquemos em prática esta mensagem de hoje, que nós escolhamos boas penitências para fazer no tempo da quaresma e peçamos a Deus que nos conceda a graça de nós proclamarmos que Deus é o mais importante, que Deus está em primeiro lugar, que não só de pão vive o homem, mas o homem vive de Deus, que em primeiro lugar na vida do homem não está a saúde, não está o lazer, não está a comida, não está o conforto, que em primeiro lugar na vida do homem está Deus e a sua vontade. E dizer isso, meus santos, é muito fácil, é até bonito, mas viver isso é uma realidade crucificada, estaurológica. Isto é, viver esta realidade é algo que exige de nós uma morte para nós mesmos. Em primeiro lugar está Deus. Da mesma maneira que isso exigiu de Cristo uma renúncia, isso exige também de nós. Mas da mesma maneira que depois que Jesus venceu as tentações, diz que os anjos vieram servi-lo, também depois que nós vencermos as nossas tentações, o próprio Deus nos servirá. Peçamos então a nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria, para que bem vivamos o tempo da quaresma, que se inicia para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,